me alimenta, me sustenta e me fortalece. Ela me alimenta, me sustenta e me fortalece. Então fala, Senhor, fala, Senhor. Fala, Senhor, fala. Fala, Senhor, teu servo escuta. Só tua palavra eu seguirei. Fala, Senhor. Fala, Senhor, fala. Fala, Senhor, sem tua palavra não sei viver. Só tua palavra me dá vida plena. Só tua palavra me traz vida plena, Senhor. Só tua palavra eu quero viver para sempre. Só tua palavra eu quero viver para sempre. Só tua palavra me traz vida plena. Cante isso. Só tua palavra me traz vida plena, Senhor. Só tua palavra eu quero viver para sempre. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Assim nos diz o Senhor. Título: A luta contra o mal. Porque a vida é uma luta. Todos os dias nós temos que lutar. Em Cristo nós temos paz. Mas enquanto estamos neste mundo não temos sossego. Não confunda paz com sossego. Porque a paz de Deus ela é perene. Mas o sossego é transitório. Tem dias que você está sossegado, tem dias que você não está. E muitas vezes, em muitos dias, em muitos momentos, perturbações vêm bater a sua porta. Mas nem por isso você precisa perder a sua paz. Você só perde a sua paz quando você a entrega ao inimigo. Não, enfrenta esta luta contra o mal que é todo dia. E lutamos contra o mal não fazendo o mal. Ao mal se vence com o bem. O primeiro bem é o louvor a Deus. Louvar a Deus em toda circunstância, inclusive pelas coisas que nós compreendemos, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos diabólicos espalhados pelos ares. Espíritos que atormentam quem não reza. E que muitas vezes inspiram pessoas que estão afastadas de Deus. E usam destas pessoas como inocentes úteis. A pessoa acha que está agindo em nome próprio. Mas está fazendo às vezes, como diz Jesus, do pai dela. Está fazendo a obra do outro. Não é? Isso é muito possível de acontecer. Às vezes até dentro de uma casa, dentro de uma congregação, dentro de uma comunidade. Por isso a palavra de Deus nos diz para a gente vigiar, para a gente orar e dar a vitória, reconhecer a vitória de quem ela é, de Deus. A começar pelo louvor, a começar pela oração. Então a luta contra o mal. E assim diz a palavra do Senhor. Enfim, fortalecei-vos no Senhor. Onde é que nós devemos nos fortalecer? Em quem? No Senhor.
Podemos fazer uma academia, não tem problema nenhum. Podemos tomar umas vitaminas, é muito bom, inclusive, principalmente se o médico te recomendar, não é? Mas a nossa força, a nossa fortaleza, a fortaleza interior, que contagia inclusive o nosso corpo, a nossa força vem de Deus. Pouco te adianta academia, vitamina, se por dentro você está esmorecido, porque você não tem a sua força em Deus. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, e para que ninguém tenha dúvida, fortalecei-vos no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Essas ciladas existem, elas são armadas debaixo dos nossos pés todos os dias. Resista a elas, fortalecendo-se em Deus. Fortalecei-vos no Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Até faço aqui uma pausa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque por vezes nós somos tentados a revidar o mal que os outros nos fazem, a revidar aquilo que fazem contra a gente. Só que ao estabelecer uma luta contra pessoas, nós entramos justamente na dinâmica que o inimigo quer, da divisão, da discórdia, do desgaste. Em vez de você gastar as suas energias naquilo que é bom, vivendo plenamente a sua vida, procurando qual é a vontade de Deus, você vai desperdiçar suas energias onde? Sendo combativo, em conflitos humanos que em nada nos edificam e não cumprem a vontade de Deus, mas fazem justamente a vontade daquele que espalhou a cisânia, o príncipe da guerra. Jesus não é o príncipe da guerra, Jesus é o príncipe da paz. Quem é o semeador da discórdia, da guerra? É Satanás. Por isso a palavra de Deus nos diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa luta que muitas vezes um ser humano engendra contra nós, nós precisamos enfrentar também de maneira espiritual, pela paz, pela bondade, pelo louvor, pela oração. É assim que nós vamos desatando as amarras do pecado, os nós das inimizades, e desmantelando as ciladas que diz aqui a palavra de Deus, o demônio põe debaixo dos nossos pés. Por isso, versículo 13, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim empregando todos os meios. Existem meios que Deus coloca à nossa disposição. Empregando todos os meios, continueis firmes. Que meios são esses? Está aqui, olha. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão. Cinja-se com a verdade, não com a mentira. Tendo a justiça como couraça, seja justo e não injusto. Tenha os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. A palavra que está na nossa boca não pode ser uma palavra maldita, não pode ser votos de desgraça, nem más novas. A palavra que está na nossa boca é bênção, é a proclamação do Senhor quem vem, daquele que estabelece a paz onde quer que estejamos. Em todas as circunstâncias, diz a palavra de Deus, em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Como é que eu me defendo? Com fé. Diante das perturbações, fé. E dos ataques que sofremos, fé.
E quando vem prontos para apunhalar o nosso coração, as nossas emoções, por meio de uma calúnia, por meio de uma traição, a quebra de uma aliança fraterna, como é que eu vou me defender? Com fé, meu irmão, confiança em Deus. Essas tribulações dentro de casa, Márcio, confiando em Deus. Tenha confiança no Senhor, porque a gente pode ser arranhado por fora, mas nós só somos feridos por dentro quando nós deixamos. As pessoas só podem nos magoar porque nós permitimos. O mal alcança o nosso íntimo quando a gente permite ou quando a gente não tem forças de resistir. E onde está essa força para resistir? Para guardar o coração, para blindar o coração contra o mal. Está na sua fé. Siga, como bem lembrava aqui a Valdênia, de fé em fé, redobrando a sua confiança em Deus diante de todos os fatos e acontecimentos da vida, porque essa vida nos desconcerta constantemente. Você já viu que toda hora acontece alguma coisinha assim para poder tirar a paz da gente? Uma hora é com o filho da gente, outra hora é com o cônjuge, outra hora é no trabalho, outra hora é um amigo que decepciona a gente, ou às vezes até algo que uma pessoa faz e a culpa recai sobre nós. Aí a gente é perturbado com injustiças, com incompreensões, com desentendimentos. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Sempre há alguma coisa para perturbar. Se você não aprender a colocar o seu coração em Jesus e confiar em Deus mais do que nos reveses desta vida, você vai ver perturbado. O que é que o Senhor nos diz? Não vos preocupeis com coisa alguma, mas empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você se sentir mesmo acuado e precisar se defender, qual é a palavra que deve estar na sua boca, poderosa como uma espada? A palavra de Deus. Quando você perceber que você está prestes a fraquejar, saque a sua espada, que é a palavra de Deus. Quantas vezes esse foi o meu recurso, e quantas vezes no nome do Senhor eu me levantei. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias, criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem se fatigar. Até mesmo um guerreiro habilidoso pode tropeçar e cair, mas não vacila quem confia em Deus. Quantas vezes, diante de uma situação em que eu me senti assim, extremamente fragilizado, a palavra de Deus veio me encher de coragem, onde eu podia dizer que a minha força está no Senhor, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, e o Senhor me diz, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Quantas vezes com essa medalhinha nas mãos, essa foi a minha oração, em que eu dizia ao Senhor, é a tua palavra para mim, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Saque a palavra de Deus. Não é o que diz aqui para nós? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Repito, prestai vigilante atenção neste ponto. Qual? Orai constantemente no Espírito, com toda sorte de preces e súplicas, intercedendo por todos os santos. Santos aqui é cristãos. Santos aqui são os batizados, porque o nosso batismo nos santificou para Deus.
Porque às vezes a gente pensa que santo é quem está no altar. Não, santo é quem é de Deus pelo batismo. Fomos santificados pelo Senhor. Então, de maneira especial, preste atenção neste ponto. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, intercedendo por todos aqueles que são de Deus. Porque quem ora pela melhora de alguém, quem ora pela cura de alguém, confie que Deus pode e quer curar. Deus pode e quer curar seus filhos. Deus pode e quer curar, quer libertar, quer livrar seu esposo, sua esposa. Deus pode e quer curar seus pais. Deus pode e quer curar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que o próprio Espírito Santo trouxe a você no momento de súplica. Você já viu que tem algumas pessoas que vêm à nossa cabeça quando a gente está trabalhando, quando a gente está rezando, quando a gente está em alguma atividade e constantemente nos vem a nossa lembrança. A gente nem sabe explicar por que aquela pessoa está tão presente nos nossos pensamentos. Você nunca se perguntou se não era o próprio Senhor colocando aquela pessoa em seus pensamentos para que você ore por ela, a abençoe, queira o bem dela? Diz Santa Teresinha do Menino Jesus que orar é pensar em alguém com amor. Então, quando você pensa numa pessoa com amor no seu coração, você está intercedendo por ela. Então, confie que Deus pode e quer curar esta pessoa, e não abre espaço para desconfianças. Porque olha, a desconfiança faz a gente parar, faz a gente congelar, faz a gente desanimar, faz a gente acreditar que a luta não vale a pena. É quando a gente desconfia que a gente é derrotado. Não desconfie do que Deus prometeu a você. Não é palavra de Deus para nós? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Não é promessa de Jesus para nós que todo aquele que pede, recebe? Ainda mais se pedir coisas boas. Não é promessa de Jesus para nós que quando 2 ou mais estivermos reunidos no seu nome, podemos pedir seja o que for e o Senhor nos atenderá naquilo que nós pedimos? Então, sem desconfianças. É por essa razão que quando nós vamos orar por uma pessoa, nós não ficamos especulando sobre as razões daquela enfermidade. Não é? Será que esta pessoa merece essa doença? Será que essa pessoa fez por onde ficar doente? Será que isso não é fruto do pecado dela? Será que isso não é uma verdadeira maldição que ela atraiu sobre si mesma? Não importa. Nós que vamos rezar pelas pessoas, não ficamos julgando as pessoas, como se a gente estivesse tentando montar um diagnóstico. Eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer isso no momento de oração. Aceita um conselho? Deixa o diagnóstico para o médico. A nossa parte não é ficar tentando encontrar os motivos pelos quais a pessoa está doente, não. Pelos quais a pessoa está perturbada, não. Nós estamos ali para uma outra coisa muito diferente. Com confiança apresentar aquela pessoa a Deus. Fazer como aqueles 4 amigos fizeram com o paralítico. Eles não ficaram pelo caminho discutindo. Por que será que ele está entrevado nessa maca, né? Será que vale a pena o peso que a gente está carregando? Será que vale carregar esse homem até Jesus? Será que lá o Senhor o achará digno? Eles não queriam nem saber. O papel deles era um só: colocar aquele homem doente aos pés de Jesus. Tenha coragem de, pela força da oração, não é o que diz a palavra? Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. É no poder da força de Deus levar a sua casa aos pés do Senhor pela oração. Porque não é por meio de orientações humanas, não é por meio de constatações amadoras que nós ajudamos aos necessitados.
mas pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Eu, numa situação, tinha terminado de pregar há uns anos atrás, e tinha avisado que eu nem teria condições de orar particularmente pelas pessoas, porque era um grupo grande. E uma senhora esperou todo mundo sair, para mesmo eu tendo avisado, ela vir ao meu encontro para pedir oração. Eu fiquei numa saia justa, porque eu pensava, acabei de avisar que eu não vou fazer. Mas se eu não rezar por essa mulher, só eu e ela e o marido dela aqui na sala, vai ser ruim também. Ainda mais que ela chegou quase chorando. Eu falei, se eu disser que não, ela vai desabar numa choradeira e vai me prender mais tempo do que se eu rezasse por ela. Eu falei, vou rezar. Então, quando ela chegou bem pertinho, ela foi abrindo a camisa, tudo queimado do tratamento que ela estava fazendo. Aí eu perguntei para ela, falei, a senhora ouviu o meu aviso? Ela fez com a cabeça que sim. Eu falei, a senhora entendeu que eu disse que eu não poderia rezar pelas pessoas em particular? Ela fez com a cabeça que sim. E mesmo assim a senhora veio? Aí eu vi que ela ia chorar. Eu falei, então, a senhora abriu aí a blusa, eu não sei o que a senhora tem, mas eu desconfio. Mas não importa que eu saiba, porque aquele de quem a senhora verdadeiramente precisa e a quem a senhora verdadeiramente veio buscar, que é Jesus, Ele sabe o que a senhora tem. E não sou eu simplesmente que vou rezar pela senhora, mas é Ele. E estendi as minhas mãos sobre ela e disse, Senhor Jesus, Tu conheces essa Tua filha e Tu sabes o que ela tem. Estende as Tuas mãos benditas, chagadas, feridas, ensanguentadas sobre ela. Senhor, faz a Tua vontade. Mas o Senhor nos disse que poderíamos pedir o que quiséssemos. E o que eu quero é o mesmo que ela quer. Senhor, eu quero a cura dela. E ela também quer ser curada. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, cure-a. E terminei a oração, dei um abraço nela, um abraço no marido dela. E durante 6 anos eu não a encontrei. Passados 6 anos, estava no encontro. E, numa hora do intervalo, o coordenador daquele encontro carismático disse para mim, olha, moço, eu ouço vocês falando dessas graças, desses milagres, dessas curas que Jesus realiza, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Inclusive, vou dizer para você, vou acreditar porque você está falando. Em outras palavras, o que ele estava me dizendo? Eu não acredito, mesmo você falando. E eu respirei fundo, porque eu ia falar para ele o que me veio à cabeça. Eu ia dizer, como é que você pode estar à frente de um encontro carismático se você não acredita nos dons do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo, que é muito mais sábio do que eu, atalhou a minha conversa com ele, através de uma pessoa que disse assim, Márcio, se você já terminou aí com ele, vem aqui um pouquinho, porque já está dando a hora de você voltar para pregar, e tem uma senhora aqui que precisa lhe dar uma palavra. Cheguei lá, a mulher estava me esperando e disse, há 6 anos atrás eu estive aqui, sentada lá no fundo, e você tinha dito que não poderia rezar pelas pessoas. Eu lembrei, na hora, quando ela começou a descrever. Ela disse, Márcio, você rezou por mim num sábado. Quarta-feira estava marcada a minha cirurgia. Eu tinha câncer, tinha metástase. A cirurgia seria agressiva. Eu já estava fazendo quimioterapia, radioterapia, para diminuir a agressividade daquele câncer que estava em mim. Aí você rezou por mim dizendo que não seria você, mas o próprio Senhor. Como estava previsto, fui ao médico na quarta-feira. O médico me virou do avesso em busca do câncer. Não existia mais câncer. O Senhor me curou. E hoje, depois de 6 anos, eu quero lhe dizer que todos os anos eu faço o exame e não há vestígio de câncer em mim. E eu, emocionado com o que ela acabou de me dizer, chamei uma pessoa que estava do lado e disse assim, corre, vai chamar o coordenador do encontro, que tem uma coisa aqui que ele precisa escutar. Que ele ouvisse da própria pessoa
o que Deus estava fazendo por ela, porque fica fácil, né? Quando é apenas uma história que alguém está contando. Mas e quando a graça está presente ali diante de você? O que você vai dizer? Que a pessoa está mentindo? Com tantas testemunhas da luta que ela enfrentou? Então eu lhe digo, não é por orientações humanas, nem por constatações amadoras, porque a gente não é médico. Muitos de nós não somos médicos, né? Tem gente que é, mas muitos de nós não somos médicos. Mas pelo poder de Deus. Porque a oração pode o que a gente não pode. É preciso deixar Deus agir, ou nós corremos o risco de sufocar o Espírito Santo e de esvaziar a graça de Deus com opiniões, com conversas e discussões humanas. Gente, a coisa mais fácil do mundo é a gente estar num lugar divino, dentro da igreja, numa comunidade, em nome de Deus, fazendo a vontade da carne, agindo na carne. Quando a gente fala agindo na carne, tem gente que pensa logo em promiscuidade, orgia. Não, agir na carne é agir movido pela inveja, pelo desejo de poder, de dominação, para emplacar uma lógica humana que é falha, acima da vontade de Deus, que é infalível. Sabe? Não é pela carne e pelo sangue, mas no poder do Espírito Santo, pela força de Deus. Nós precisamos dar na nossa vida a primazia a Deus. Isso não dispensa os nossos cuidados, não dispensa um tratamento, um remédio, um médico, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Não, isso não dispensa. Mas nós precisamos nos abrir diante de Deus. Porque olha, tem momentos que até o médico diz que você precisa buscar ajuda espiritual. Porque a medicina já fez por você o que era possível. E nem os remédios estão funcionando, porque existe algo aí dentro de você que não está ajudando. Muitas vezes o médico diz isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Abra-se para Deus e dê a primazia a Deus. Não sufoque o Espírito Santo, não esvazie a graça de Deus. E nós podemos esvaziar a graça de Deus como? Com as nossas opiniões equivocadas, com os nossos julgamentos, com conversas tolas, dando espaço a uma língua envenenada pelo pecado, pelo ciúme, pelas feridas da nossa história. Muitas vezes promovendo discussões que não servem para nada, apenas para levar à perdição os que discutem e os que ouvem, não é? Então somente Deus conhece as verdadeiras razões que tornam lenta ou mesmo que impedem a recuperação de alguém. Então quando a gente for rezar por uma pessoa, nunca julgue a pessoa. A minha missão como evangelizador, que também é a sua missão, porque se você é batizado, se você recebeu o sacramento do batismo, se você é católico, se você é evangélico, a sua missão e a minha mesma. Sua missão é tal como o algodão que carrega o remédio até a ferida. Sua missão é levar a cura. Você não é a cura. As suas palavras não são a cura. Não são. Mas a minha missão e a sua missão é tal como o algodão que carrega o remédio até a ferida, levar a cura de Deus a quem sofre enfermo, a quem sofre oprimido pelo mal, a quem sofre doente. Não é o algodão, e sim o remédio que age. Assim também Deus age. E olha, muitas vezes nos lugares onde a gente vai evangelizar, ou nos encontros de oração, ou quando as pessoas se reúnem sob o pretexto de rezar, porque às vezes rezam, às vezes não rezam. Tem gente que se reúne sob o pretexto de rezar, mas a gente tem que se perguntar, e rezam? Porque tem gente que, em nome da oração, se reúne para fofocar, para falar mal da vida alheia, começa com expressões muito piedosas. Como assim, expressão piedosa? Cassiano, precisamos orar pelo fulano. Depois dessa, precisamos orar pelo fulano, sabe qual é a próxima palavra que vem? Você sabe o que aconteceu com ele? E aí a pessoa dá licença para o capeta passar. Porque
porque aí ela solta aquela língua ferina e começa, até em nome de Deus, até jurando proteger a obra de Deus. Então eu digo para você, nos encontros costuma ser assim: quem muito fala, pouco reza. Quem muito fala, pouco reza. E quando há espaço para a fofoca, a oração perde a sua força. Por que tem grupos que não vão para frente? Nem grupos familiares, nem grupos paroquiais, nem grupos diocesanos, nem grupos carismáticos, porque onde a fofoca prevalece, a oração não dá frutos, não dá resultado e não cumpre a sua eficácia. Então precisamos sim nos esforçar para a gente se reunir com mais frequência. Mas para quê? Para dar graças a Deus, para louvar o Senhor. Sabe qual deve ser o motivo dos nossos encontros e das nossas conversas? Deus, não o irmão. O Senhor deve ser o motivo da nossa fala. Porque quando você fala de Deus, automaticamente você fala do irmão, mas em Deus. E você começa a bem dizer: você viu que maravilha o Senhor fez por esta mulher? Que chegou lá naquele encontro, provavelmente lutando contra um câncer que iria matá-la. Mas o Senhor, que é o Deus da vida, teve compaixão. Olhou a sua fé, a sua determinação. E o Senhor foi em seu socorro e a curou. E aí aqueles que escutam aumentam a fé e bendizem o nome do Senhor. Agora, quando nós começamos pelas pessoas e não por Deus, a conversa rapidamente desanda, todo mundo fica com um ranço e diz: ai, vim para rezar, mas saí pior do que eu cheguei. Qual é o motivo do nosso encontro? Por que nós devemos nos reunir com frequência para rezar? Ontem ainda eu citava isso. Aqueles que estavam mais pertinho ali de Jesus, nos primeiros séculos do cristianismo, eles sabiam e eles diziam uns para os outros: rezem, porque quando vocês se reúnem com maior frequência, então é importante a gente se reunir com frequência para rezar. Eles diziam: quando vocês se reúnem em oração, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia que nasce da fé de vocês, a morte que o demônio traz consigo é vencida. Veja, é pela concórdia, é quando as pessoas concordam. Eu te digo isso com a experiência de quem está há mais de 35 anos envolvido com a evangelização. Eu lhe digo isso com toda a certeza do meu coração. Onde alguém promove a desunião e coloca pessoas contra pessoas e se arma para combater as pessoas, Deus não está ali. O Senhor não está agindo através daquela pessoa. E eu lhe digo, nem simplesmente é a força humana que está agindo, mas o demônio faz a festa, porque ele é o pai da discórdia. Muitos lugares não precisariam de exorcismo se as pessoas reunidas em oração tivessem um só coração e uma só alma. Pela concórdia que nasce da fé, a morte que Satanás sempre traz é vencida, porque o diabo traz a morte. Traz a morte através do vício. Quanta gente morreu pela bebida, quanta gente morreu pelo uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Quantas pessoas morreram atormentadas por causa dos pecados nos quais caíram. Então, quando pela concórdia que nasce da fé, nós nos reunimos e oramos, nós vencemos a morte trazida pelo mal e pelo inimigo. Então, nada é melhor do que a paz de Deus. É a presença de Deus que acaba com toda a guerra espiritual e terrena, porque onde Deus impera, não sobra espaço para o tentador. Então, vou concluindo aqui dizendo para você: não tenha medo,
não tenha medo. Você tem todos os meios, como diz aqui a palavra de Deus. Versículo 13: protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim empregando todos os meios para você continuar firme. Os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, o Santo Terço, a oração constante, o louvor a Deus, a vida na graça de Deus, fortalecendo-se de dia para dia, para vencer em nome do Senhor. Em vez de ter medo, fique pronto e lance mão dos meios que Deus lhe dá. Não se atemorize, porque se por Jesus você tiver o seu coração repleto de fé, se por Jesus você tiver o seu coração cheio de amor, não vai faltar nada para você. Não vai faltar. Porque nessa nossa vida, tudo que presta começa pela fé. Um dia, quando eu saí de casa, aos 14 anos de idade, eu saí de casa pela fé. Quando eu me casei com a minha esposa, eu não sabia como é que seria a nossa vida de casado. Eu tive que ter fé nela. Eu tinha que ter fé na Rose de que ela seria uma boa mulher, de que ela me amaria e me respeitaria, de que juntos nós trabalharíamos para ter uma boa família. Eu tive que acreditar nela sem saber no que ia dar. Então veja, a gente se casa pela fé. É com fé que nós vamos ter um filho, né? Vamos ter como tivemos, né? Que você escolhe ter um filho. É pela fé, acreditando que o Senhor te proverá do necessário para educar essa criança, para alimentar essa criança, porque não é só o material, porque hoje, meu amigo, criar um filho, o desafio material é o menor. Você concorda? Nesse mundo do avesso do jeito que está, a coisa mais fácil é você conseguir o sustento material, difícil é você educar, inclusive educar na fé. Mas pela fé nós temos filho, pela fé nós começamos um projeto e precisa que, além de fé, tudo isso que eu faço venha se encaminhar por amor, porque tudo tem que ser feito com amor. Tudo que você fizer com fé e por amor vai colocar você na presença de Deus. Mas eu não sei rezar constantemente, como diz esta palavra. Tudo o que você fizer, até escovar os dentes no seu banheiro, tudo que você fizer com fé e por amor, vai colocar você na presença de Deus e vai trazer Deus para o que você estiver envolvido. Essa reunião que você vai, se você for com fé e por amor, vai trazer a presença de Deus para junto de você e vai colocar Deus naquela situação que você está envolvido e vai abalar as forças de Satanás e vai derrotar o que vem para afetar a sua vida e trazer a morte. Tudo em que você puser fé e você puser amor, vai sair perfeito. Vai ter Deus ali e também vai aperfeiçoar você. Primeiro, porque ninguém que declare a sua fé em Jesus pode viver em pecado. Pode até cair em pecado, mas não vive em pecado. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você está com Deus, ou você está jogado, não é? Essa é a primeira coisa. Segunda, porque ninguém que tem amor no coração pode odiar. As duas coisas não combinam. Então, de quem é de Deus só vai sair coisa boa, só vai sair fruto bom. Quem é de Deus é reconhecido pelas coisas que faz e não somente por aquilo que fala. Quem é de Deus age bem e persevera em fazer o bem, mesmo que isso lhe custe a vida. Dê a sua vida, mas não arrede o pé de fazer o bem. Não arrede o pé de amar. Não jogue o jogo do inimigo. Não use as armas do inimigo. Mas quais são as minhas armas? Está aqui, ó. Efésios 6. Essas são as suas armas: prontidão, fé, amor, verdade, justiça. Essas são as suas armas.
ter na sua boca a palavra de Deus. Tanto que é melhor ficar calado e ser de verdade uma pessoa do bem do que falar e não ser, não é verdade? E termino aqui. Coisa boa é pregar, se a gente faz na prática aquilo que a gente ensina. Porque se eu não puser em prática isso que eu falei para você, melhor eu nem estar aqui. Agora, quem faz a vontade de Deus, você faz a vontade de Deus? Quem faz a vontade de Deus, até de boca fechada ensina. Esse é o ódio do invejoso. Quem tem inveja de uma pessoa de Deus morre de ódio, porque quanto mais ela bate na pessoa, mais fruto ela dá. Quem faz a vontade de Deus, até de boca fechada ensina, dá testemunho e educa os irmãos. Porque Deus conhece e abençoa os bons propósitos que estão guardados em segredo dentro de nós. Coloque as mãos sobre o seu peito. Deus conhece e abençoa os bons propósitos que estão guardados em segredo dentro de você. Então, se é assim, meu querido, vamos fazer todas as coisas na presença de Deus. E uma vez que Ele mora em nós, e que Ele tudo sabe, que Ele seja o nosso Deus, que Ele reine na nossa vida. E quanto mais nós o amarmos, mais Ele vai se revelar, mais Ele se mostrará a você. Senhor, esta é a nossa oração, nós queremos viver esta palavra. Senhor, reveste-nos da Tua armadura e dá-nos a Tua vitória. Não queremos qualquer tipo de vitória, Senhor, queremos a vitória que vem de Ti, a vitória que vem do céu, a vitória que vem de Deus. Temos essa certeza no nosso coração, que a palavra de Deus, que tem poder, está realizando maravilhas na nossa vida, transformando o nosso coração. Eu tenho plena certeza, uma certeza de fé, que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, que você está escutando a voz de Deus, uma voz que vai calando todas as outras vozes que ecoam dentro de nós. Talvez a voz da angústia, da tribulação, do medo, da insegurança, e vai trazendo a paz. Deus nos convida hoje a fazer esse ato de fé, de confiar. De tudo aquilo que Deus foi mostrando no seu coração, tudo aquilo que está tirando a sua paz, confia. Tudo aquilo que está agora causando essa angústia dentro de você, o medo, talvez você que esteja enfrentando uma doença, um câncer agressivo, o medo da morte, o medo do sofrimento, confia em Deus, porque você parou, porque você dedicou esse momento a estar com Deus. Ele está com você. Diga: Deus está comigo. Deus cura agora o meu coração, independente desta doença, ou independente daquilo que acontece à minha volta. Deus cura o meu coração e Deus renova a minha fé. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Por isso também nós podemos cantar rezando: eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Deixa a voz do Senhor calar todas as outras vozes. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração.
palavra me transforma. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos dá os meios certos para que nós permaneçamos firmes na sua vontade. Oh meu Deus, quanto nós amamos o Senhor, amamos a vossa palavra. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Val, tudo que for feito com fé e por amor nos coloca na presença de Deus. Fé e amor. Já dizia, vou botar na conta de Santo Agostinho, se não for, vocês me corrijam. Mas ele que diz, ame e faça o resto, não é? Ama E faças o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. O amor nos dá esta liberdade, gente. Que bonito, né? Deus é amor. Deus está de parabéns, está agindo tanto. Vou contar.